Meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 em diante, diz o seguinte: Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O tema de hoje, meu irmão, minha irmã, é salvos pela palavra. O tema do nosso mês é o poder da palavra. E o tema do nosso ano, como vocês sabem, é o ano da esperança. Esse texto de João que eu li, que fala sobre a palavra de Deus, sobre ouvir a palavra de Deus, não é uma palavra nova para nós. Nós estamos acostumados, nós sabemos, nós cremos assim. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 25, quando o Senhor diz que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Eu não sei você, mas evidentemente toda vez que nós ouvimos isso, nós pensamos no momento em que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E também pensamos no julgamento final, em que as pessoas que morreram sem Cristo, elas também vão ressuscitar para o julgamento. Mas eu me lembro sempre de uma outra situação, aquela situação vivida pelo profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37, ele fala que a mão do Senhor o tomou e o levou para um vale. Perceba que ele não disse que ele teve uma visão. Ele disse que a mão do Senhor o levou para um vale. E nesse vale, parecia um filme de terror, porque era um vale que estava repleto, lotado de ossos humanos. Só ossos. Não tinha ninguém vivo. E aí deveria ser uma coisa muito feia. E o apóstolo o profeta Ezequiel diz que o Senhor o colocou lá, e além de o colocar nesse vale que só tinha ossos de pessoas que morreram, ele disse que o Senhor o fez andar nesse vale. Então imagine você como deve ter sido terrível você estar andando e olhando para o chão e vendo aqueles ossos, sabendo que eram de pessoas, e a gente vê isso em filme, a gente já fica, Não sei você, mas eu vejo isso em filme, já não me sinto bem, ver lá o crânio da pessoa, um pedaço do osso do braço, da perna, e foi numa situação como essa em que Deus colocou o profeta Ezequiel. E Deus fez uma pergunta para o profeta Ezequiel depois que ele tinha andado nesse vale cheio de ossos. O Senhor perguntou para ele o seguinte: esses ossos poderão voltar a viver? Eu não sei você. Se fosse eu ia dizer: Senhor, de jeito nenhum. O máximo que a gente pode fazer aqui é arrumar uma cratera bem grande, uma cova gigantesca, E a gente enterra todos esses ossos. Porque isso aqui, sem chances. Porque só estava o osso. Só estava o resto. Não tinha mais nenhuma possibilidade de vida. Mas o profeta Ezequiel não tinha a fé que eu tenho. Talvez por isso que ele foi o profeta e não eu. E você, na situação do profeta Ezequiel, o que você iria responder? O mesmo que eu? Ou você daria uma resposta sábia como a do profeta? Ele disse assim: o Senhor sabe. Claro que Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E depois dessa resposta, então o Senhor dá uma orientação para o profeta Ezequiel.
E o Senhor disse para o profeta Ezequiel o seguinte: profetiza a esses ossos. Imagine você está nesse lugar, você vê esses ossos, você andar no meio desses ossos, e de repente o Senhor fala para você: agora você vai profetizar para esses ossos. Eu não sei você, mas eu que sou cheio de ser muito racional, eu ia ficar tentado a perguntar: mas Senhor, vou profetizar para quê para esses ossos? Isso não tem mais o que fazer, eles não vão ouvir, não vai dar resultado, é perda de tempo, não tem lógica fazer isso. Mas o profeta não pensava como eu, o profeta era mais obediente do que eu. E o Senhor disse para ele: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer a carne sobre vocês estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vocês voltarão a viver, e sabereis que eu sou o Senhor. Meu irmão, que loucura isso! Cá entre nós, quem é que já viu isso? E sabe que é incrível, fabuloso, que desperta a minha fé, que me faz ser uma pessoa mais próxima do Senhor? É a obediência do profeta. E o profeta, quando ele ouve essa orientação do Senhor, ele faz exatamente como o Senhor mandou. E aí o profeta começa a relatar o que aconteceu quando ele obedeceu. Ezequiel diz no capítulo 7 do capítulo 37, no versículo 7, ele diz o seguinte: então eu profetizei aos ossos secos do jeito que o Senhor me ordenou. E agora, meu irmão, minha irmã, olha o que aconteceu. Enquanto eu profetizava, começou um ruído, começou um barulho enorme de ossos. Osso batendo contra osso, e eles começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que começaram a aparecer tendões sobre eles, e começou a crescer a carne, e depois se estendeu a pele sobre o corpo deles, mas não havia ainda neles o Espírito. E aí o profeta, ele conta que de novo o Senhor deu uma outra orientação para Ezequiel. O Senhor disse para ele: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz assim: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E o profeta Ezequiel conta: então profetizei como o Senhor me ordenou, e o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé, e era um exército que não se podia contar. E aí então o Senhor começa a dizer no versículo 11: filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, acabou, morreu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, talvez esse vale de ossos secos seja a sua casa, seja a sua família, seja a realidade que você está passando. Talvez você na sua casa, na sua família, entre as pessoas que você ama, você olhe para aquelas situações e você não veja mais saída, talvez você não veja mais alternativa, talvez esteja tudo morto, sem nenhuma
condição do ponto de vista lógico, não tem nenhuma condição do ponto de vista racional, mas assim diz o Senhor, que quando Ele ordena que haja vida, ainda que esteja morto, ressuscitará, ainda que esteja sem condições, vai ter condições, ainda que esteja sem saída, vai ter saída. Então, meu irmão e minha irmã, talvez dentro da sua casa, você já viu a situação como o profeta viu quando ele chegou no vale, talvez você já andou pela situação para ver se encontrava uma saída, como o profeta fez, que ele andou sobre os ossos, mas talvez você ainda não tenha profetizado sobre a sua casa, e mesmo que você não veja saída, mesmo que a lógica diga que não adianta, eu incentivo você, orientado pelo Espírito Santo, para que você comece a profetizar na sua casa que há saída, que há alternativa, que há vida, que aquela situação vai mudar, que esse vício vai acabar, que o Senhor vai decretar um novo tempo sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus netos, que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor vão ouvir a voz do Senhor, vão temer, vão se arrepender, e você também vai poder dizer que Deus alcançou a sua casa e a sua família. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que assim será, meu irmão e minha irmã, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias, nós precisamos olhar para o autor e consumidor da nossa fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então quero trazer à sua memória aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, meu irmão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo você, seus filhos, suas filhas, seus descendentes, seus netos, todas as pessoas que estiverem ao seu redor, ainda que nesse momento você não veja isso, que pareça impossível, mas essa promessa vai se cumprir na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, o nosso tema de hoje é salvos pela palavra, mas não é qualquer palavra, é pela palavra do Senhor. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas dizem que a palavra de Deus, ela é viva e eficiente. A palavra de Deus é viva e eficiente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é morta. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A gente poderia, para a nossa realidade, para a nossa cultura, né, colocar que é mais afiada do que qualquer faca dos dois lados, porque normalmente a faca só corta de um lado, né? Mas aqui ele está dizendo que corta dos dois lados. E a palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E o profeta Isaías também falou isso de uma outra maneira. No capítulo 55, o profeta Isaías, no versículo 10, ele disse que assim como a chuva e a neve descem do céu e faz a terra brotar e produzir e dar semente ao semeador e pão ao que come, ele diz que assim, da mesma forma, é a palavra do Senhor que vem do céu, a palavra do Senhor que desce para nós a terra. Ele disse que ela cumprirá o desejo pela qual o Senhor a enviou, e a palavra do Senhor prosperará para aquele motivo pelo qual ele a enviou. Então a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Ela produz aquilo que o Senhor quer, mas existe uma questão do tempo, de quanto tempo isso demora. E isso
varia de pessoa para pessoa por conta das circunstâncias em que cada pessoa está vivendo, o quanto aquela pessoa demora a abrir ou não a porta do seu coração para o Senhor. Mas o fato é que a palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é eficiente. Aliás, o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio, que princípio? No nosso princípio, era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. A palavra existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito existe. Talvez você não tenha entendido nada dessa parte que eu li agora. Eu também fiquei muitos anos lendo o Evangelho de João nessa parte, sem entender o que é que o João estava querendo dizer. Mas a própria Bíblia se explica. E o apóstolo Paulo, como você sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e ele depois nos trouxe muitas informações, muitas revelações que nos ajudam a entender um pouco do nosso Deus. E em Colossenses, na carta que ele escreveu ao povo de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo explica um pouco disso do que era no princípio. Ele diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, porque em Jesus foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas que há no céu, que há na terra, as coisas visíveis aos nossos olhos, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo, absolutamente tudo. O que você pensou aí agora? Sim, foi criado pelo Senhor Jesus, e foi criado por Jesus e para Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa de Jesus. Então, quando o apóstolo João escreveu no evangelho dele que no princípio era a palavra, qual que é o princípio que nós temos? Nós temos o livro de Gênesis, que conta a nossa história do princípio. Então, quando você lê em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, aquele Deus ali não é o Deus Pai como você sempre imaginou. Aquele Deus é o Deus Filho, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tanto é que quando vai para ser criado o homem, então o texto muda, e em vez de usar o singular, dizendo que Deus criou o sol, e Deus criou a noite, e Deus criou os animais, ele diz: façamos, porque naquele momento a Trindade participa da criação do homem. Mas o restante, tudo foi apenas o Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Isso ajuda a sua compreensão, ajuda você a desfrutar mais da palavra de Deus na sua leitura diária, e isso fortalece a sua fé. E nós lemos que é por causa da palavra do Senhor é que nós fomos salvos. Inclusive, é o tema dessa pregação. Porque logo depois da criação de Adão e Eva, como vocês sabem, existe o problema da desobediência deles, a queda. E então o Senhor aparece a Adão e anuncia qual que seria a sentença, a punição por aquela desobediência. Como vocês sabem, era a morte para Adão e Eva, né? Mas ele também deixou uma promessa de que nós seríamos salvos. Ele disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí o Senhor anuncia
através de que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Quando a gente fala de cabeça, a gente está falando da parte mais vital do corpo de qualquer animal, de qualquer ser humano. Então, esmagar a cabeça significa acabar com o poder de Satanás. Então, ali em Gênesis, a primeira promessa que o Senhor iria nos salvar. E o Senhor já sabia disso, meu irmão e minha irmã, que os homens iriam pecar, que iria acontecer o que aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Tanto é que em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, novamente, ele revela isso. Ele começa dizendo assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa da palavra do Senhor, que ele disse que ele viria para esmagar o poder da serpente, o poder de Satanás sobre aquilo que tinha havido acontecido conosco, é que nós tivemos a vinda do Messias, a vinda do Salvador, e nós podemos nos sentar à mesa do Senhor, como fizemos hoje. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, e agora, como filhos de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque, como foi dito no louvor, nós não podemos ficar apenas focados, meu irmão e minha irmã, em buscar coisas que vão melhorar a nossa vida material. Claro que nós precisamos fazer isso, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, nem só de uma casa melhor viverá o homem, nem só de um carro melhor viverá o homem, nem só de roupas melhores viverá o homem, nem só com mais dinheiro no banco viverá melhor o homem. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, como foi dito também no louvor. O Senhor precisa ser o centro da nossa obediência, da nossa vontade, da nossa vida. A nossa vida está de acordo com a palavra de Deus? E se ela não está, por que a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus? O que nós precisamos ainda abrir mão? O que nós precisamos ajustar para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus? E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós vemos aquilo que acontece no mundo. As pessoas rejeitam Deus, as pessoas não querem viver de acordo com aquilo que é a orientação do Senhor. Mas quanto vazio no coração das pessoas, quantas buscas desesperadas em tantas coisas, querendo preencher essa lacuna que só Deus consegue preencher. E existe uma profecia de Amós, que viveu antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra. Ele disse em Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5, quando o povo estava no deserto, foi quando Moisés disse pela primeira vez: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com a palavra que procede da boca de Deus. E quantas pessoas no mundo não sabem que esse vazio que elas têm, esse vazio que elas sentem, que nada preenche, que traz essa angústia, é essa fome, essa sede da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse em João, no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus por isso.
Deus nutre as nossas necessidades espirituais, Deus nutre as nossas necessidades físicas, Deus nutre as nossas necessidades emocionais, financeiras. Mas, meu irmão e minha irmã, nós não podemos olhar para o Senhor tão somente como aquele que vai suprir aquilo que nós estamos precisando. Nós precisamos olhar para o Senhor com amor. Nós precisamos desenvolver no nosso coração um relacionamento com o Senhor. Parar de olhar para o Senhor tão somente como aquele que é um juiz, que nós queremos nos livrar desse julgamento e por isso nós obedecemos ao Senhor. Não, nós precisamos avançar nesse relacionamento, nós precisamos entrar em águas mais profundas, nós precisamos desfrutar de estar na presença do Senhor. E eu sei que talvez para você isso seja difícil, talvez até irreal, mas o Senhor está falando com você. É para você essa palavra, para que você experimente isso, para que você possa desfrutar de um outro nível de relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus tem poder, porque ela é viva e eficiente. A palavra de Deus tem poder, porque ela pode ressuscitar mortos que estão andando entre nós. Pessoas que não sabem que estão mortas, mas espiritualmente e emocionalmente elas estão mortas. A palavra de Deus tem poder para ressuscitar sonhos que talvez você tenha enterrado, mas Deus pode ressuscitar esse sonho seu, de um filho, de um neto. A palavra de Deus tem poder para dar esperança, de dar uma nova chance, para fazer com que o pecador possa viver novamente próximo do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, existe um problema. É que não somente a palavra do Senhor tem poder, a sua palavra também tem um pouco de poder. E a sua palavra pode machucar. A sua palavra pode matar uma pessoa. A sua palavra pode destruir alguém. Então, toda vez que você abre a sua boca para pronunciar alguma coisa, você precisa ter responsabilidade. Porque às vezes aquilo que você está falando é só no momento de nervoso. Mas a maneira que os demônios pegam aquela sua palavra e continuam a repetir dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, às vezes anos no ouvido da pessoa que ouviu, causa um estrago que você não consegue imaginar. Pessoas tiram a própria vida por conta de palavras que ela ouviu sobre ela. Então nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, tem esse alerta. No dia do juízo, as pessoas vão dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, porque pelas suas palavras vocês serão absolvidos ou vocês serão condenados. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz: procura apresentar-se a Deus como uma pessoa aprovada, como um obreiro, uma obreira que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, torne-se praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Porque se você só é um ouvinte da palavra de Deus, você está enganando a você mesmo. João, capítulo 5, versículo 24, que nós lemos no início. Quem ouve a minha palavra, diz o Senhor, e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vem a hora, e a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque a salvação está disponível para todo aquele que quiser. A salvação veio por meio da pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: a palavra de Deus está junto de você, na sua boca e no seu coração. Esta é a
palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque toda pessoa que invocar o nome do Senhor, toda pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. O salmista, Salmo 119, versículo 105, disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 119, versículo 103. Como são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. O quanto nós temos olhado para a palavra do Senhor, o quanto nós temos lido a palavra do Senhor e o quanto nós temos colocado em prática a palavra do Senhor. Nós precisamos pautar a nossa vida, direcionar a nossa vida, viver a nossa vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Existem duas maneiras de viver: do seu jeito e do jeito da palavra de Deus. Escolha viver do jeito da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós entramos na sua presença para dizer que nós queremos experimentar mais da tua palavra. Nós queremos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e nós queremos abrir mais áreas da nossa vida. Nós queremos entregar completamente o nosso ser para que o Senhor possa reinar em nós e através de nós. Senhor, todas as áreas da nossa vida que não estão como deveriam, Senhor, tem misericórdia de nós, nos socorra, Senhor, tenha paciência de nós e nos ajude para que nós possamos, Senhor, abrir mão daquilo que tem que ser descartado, daquilo que não nos serve mais. Pai, pedimos sobre as pessoas também que estão ao nosso redor, que aquelas pessoas que são má influência, Senhor, em nome de Jesus, ainda que o teu filho e a tua filha não tenha coragem, Senhor, de abrir mão de estar próximo dessa pessoa, que o Senhor converta essa pessoa, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, para que ela entenda que ela também precisa entregar-se ao Senhor. Mas, Pai, se não for esse o caminho, que o Senhor afaste as más influências que estão próximos, que estão perto aos teus filhos, às tuas filhas, mas nós, em todo tempo, Senhor, oramos por as pessoas que nós conhecemos, por aquelas que nós queremos bem e, sobretudo, Senhor, sobre a nossa família. Nós repreendemos no nome de Jesus todo levante do inferno contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra as pessoas pelas quais, Pai, nós estamos orando, crendo que o Senhor fará milagres, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abra os ouvidos para que elas possam ver, para que elas possam ouvir a Tua palavra e se entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão com enfermidades, que estão com problemas de saúde, Senhor, traga a cura em nome de Jesus, e cada filho, cada filha Tua, Senhor, sinta-se restaurado pela
tua presença na vida dela, na vida dele, aqueles que precisam de portas de emprego, que o Senhor abra portas de emprego, aqueles que precisam de recursos financeiros, Pai, que o Senhor abra portas de recursos financeiros e que nós possamos, Senhor, ao longo dessa semana, vivermos sem nenhum problema na nossa família, sem nenhuma armadilha do inimigo, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver, perceber as armadilhas do inimigo de longe e nos desviarmos dela. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma semana próspera, abençoada e que, sobretudo, nós possamos sentir a sua presença ao levantar, ao longo do dia e ao deitar. Pai, o que nós mais queremos é a tua presença conosco e que assim seja, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. Amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.